Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp e .NET. Basicamente, na aula anterior, nós tivemos uma introdução à orientação a objetos, ou seja, um novo conceito aí de programação, um novo paradigma. Então, é um conceito extremamente importante, como eu expliquei na aula anterior. Basicamente, a gente aprendeu o que é um objeto, como identificar um objeto, como criar um objeto, como identificar características, ações e comportamentos que vão ter naquele objeto e daí transformar isso em código, onde a gente criou classes, propriedades e métodos. Então, como eu falei na aula anterior, né, a gente tem aqui as nossas classes, as nossas propriedades e a gente tem esses carinhos aqui chamados public. Vocês vão ver que a gente tem vários tipos de modificadores de acesso, que é o que dá visibilidade às nossas classes e métodos e propriedades. Então a gente chama isso de modificadores de acesso. Então a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula, mas antes eu tenho que falar para vocês, passar um conceito importante também, que são os nossos namespaces, são os nossos pacotes que a gente vai criar. Então, para vocês conseguirem entender completamente os modificadores de acesso, vocês antes têm que entender o que significam namespaces. Então, pessoal, vamos dar início aqui à aula. Então, vamos começar falando sobre os namespaces. Os namespaces servem para definir nossos pacotes. Ou seja, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou aqui com apenas uma classe, um arquivo program.cs, e nesse arquivo aqui eu estou fazendo tudo, né? Eu estou criando meus objetos, estou definindo minha classe, estou escrevendo coisa na tela. Então, eu tenho uma classe aqui única, onde todo o meu código está aqui acoplado dentro, implementado nessa classe. Então, no mundo real, num projeto real, a gente não vai ter isso, né? Só apenas um arquivo. Então, a gente vai ter vários arquivos, várias classes, e daí para organizar esses arquivos, essas classes que a gente vai criar, a gente cria alguns pacotes, ou seja, para organizar esses caras. Então, se eu tenho uma classe pessoa, uma classe carro, uma classe venda, qualquer tipo de objeto que vocês quiserem, qualquer tipo de classe, a gente vai, por exemplo, colocar em uma pastinha chamada modelos. Deixa eu criar aqui para vocês verem um exemplo claro. Modelos. Então, aqui dentro dessa pastinha, eu vou colocar todos os meus modelos, todas as minhas classes que representam modelos de alguma coisa do mundo real. Ou seja, a minha classe pessoa, ela é um modelo, certo? Ela é um modelo de um objeto pessoa. Então, eu posso chegar aqui, ó, cortar esse cara, vir aqui na minha pastinha modelos e criar uma classe pessoa. Essa minha classe pessoa agora, vocês irão ver que ele já criou uma estrutura básica aqui para mim. Está dando alguns imports de outros pacotes. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Criou um pacote para a gente, ou seja, um namespace que representa um pacote. E também criou uma classe pessoa interna. Isso aqui é um modificador de acesso. Do mesmo jeito que a gente tem um public lá na classe que a gente fez na aula anterior, public class pessoa, a gente também tem outros modificadores de acesso que também a gente vai ver aqui nessa aula mais para frente. Então, ele criou aqui como internal. Eu vou colar a minha classe que eu tinha criado na aula anterior. Ou seja, ó, já tem a minha classe pessoa aqui já funcionando. Só que agora ela está em um arquivo à parte. Ela não está mais no meu program.cs. Ou seja, o meu program.cs já ficou aqui, ó, mais clean, mais limpo, mais fácil de entender. Porque ele apenas está fazendo o que ele deveria fazer, está instanciando a classe pessoa e está utilizando ela. Ou seja, o program.cs não tem responsabilidade de estar criando classes, definindo estrutura de objetos, e isso daí não é responsabilidade desse cara. Ou seja, para a gente organizar, a gente joga essa responsabilidade para outro arquivo. Então, a gente vai ter basicamente um arquivo por classe. Às vezes a classe é muito pequena e herda de outro, então deixa um arquivo só, mas aí vai depender de casos e casos e a gente vai vendo isso aí com o passar das aulas. Mas basicamente, quando eu criei essa pasta modelos e coloquei a minha classe pessoa dentro dela,
essa classe pessoa agora pertence a esse pacote, a esse namespace aula 1.modelos. Então, para eu conseguir utilizar esse cara aqui no program.cs, vocês estão vendo que está dando erro, ele não consegue encontrar. Ou seja, esse cara aqui está em outro pacote agora, ele não está mais dentro do program.cs. Então, para esse cara conseguir visualizar a nossa classe pessoa agora, eu tenho que importar o namespace aqui. E como é que a gente importa o namespace? Ou seja, utiliza a palavra reservada using e daí chama o namespace do pacote que a gente quer, ou seja, de onde está aquela classe. Vocês viram que ele já importa automaticamente aqui para mim, porque o Visual Studio ele é inteligente até esse ponto, ele consegue. Eu vou clicar Ctrl ponto aqui, onde está dando erro, ele já vai dar uma prévia aqui para mim, né? Importa esse cara aqui que vai ser sucesso, você vai conseguir usar a sua classe. Então, beleza. A gente viu aqui o que é um namespace, representam pacotes. Esses pacotes vão ter algumas classes, onde vai estar organizado todo o nosso código. E daí, para usar esses namespaces, a gente tem que importar eles lá onde a gente precisa utilizar, beleza? Então, vejam que quando eu criei essa classe pessoa, o C Sharp, o Visual Studio, ele já criou para mim aqui, alguns usings, alguns importes e algumas bibliotecas padrões do .NET. Ou seja, ele já criou uma estrutura aqui de importes para a gente. Mas como a gente não está usando nenhum desses pacotes, não tem necessidade de deixar, certo? Só para deixar o código mais limpo mesmo, mais legível. Então, aqui a gente deixa só o nosso namespace definido e a nossa classe dentro do nosso namespace. Se eu tivesse uma classe carro, por exemplo, ou seja, eu deixaria aqui no nosso mesmo namespace, né, no namespace modelos, e daí a classe carro estaria aqui também. Deixar bem simples aqui, apenas com a propriedade, só para vocês verem, né? Qual é a marca do carro? A propriedade marca vai representar isso, mas o carro a gente sabe que tem várias outras propriedades que representam o carro, mas só por questão de exemplo mesmo, eu tenho uma pessoa agora em uma classe, tenho um carro em outra classe, ambos estão no mesmo pacote chamado aula 1.modelos. Então, para eu utilizar o carro aqui, eu já posso chamar porque eu importo diretamente o modelo e não apenas a classe. Ou seja, eu posso chegar aqui, carro igual a new carro, porque eu estou importando aqui o pacote completo, o pacote modelos, e esse pacote vem com, a gente já sabe, um pacote de classes. Ou seja, por enquanto eu tenho duas classes, mas no futuro eu posso ter aqui 100, 200 classes, a quantidade que você quiser colocar, certo? E daí a gente vai organizando essas classes através de pacotes. Eu poderia ter subpacotes aqui, modelos, criar outra pastinha chamado, sei lá, entidades. E daí dentro de entidades eu teria a classe pessoa e criar outra pasta aqui na mesma raiz de modelos, que seria outra pasta, automóveis. E daí dentro de automóveis eu jogaria o carro, certo? Então eu já estaria subdividindo aí o pacote modelos em outros dois pacotes, ou seja, modelos.automóveis, modelos.entidades, certo? Então é basicamente essa lógica, você vai organizando suas classes do jeito que você quiser, da organização que você achar melhor para você, e daí no final vai estar tudo separado em pacotes, que são os nossos famosos namespaces. Então eu creio que já ficou bem claro isso, essa parte de namespace, e daí a gente pode vir aqui para a parte de modificadores de acesso, beleza? Bom, basicamente a gente está utilizando aqui tudo como public. Eu vou mostrar para vocês aqui no site oficial da Microsoft a documentação dos nossos modificadores de acesso. A gente tem basicamente uma tabelinha de resumo aqui, se vocês quiserem dar uma lida depois nessa documentação. Eu também vou fazer um resumo mais detalhado, mais explicativo no blog, então vocês vão ter esse material de apoio aí que eu sempre posto no blog. Então a gente tem aqui os principais tipos de modificadores de acesso, que é o nosso public,
como a gente já está utilizando. E daí a gente tem alguns dos outros, mais 3 aqui importantes, que são Protected, Internal e Private. Os outros 2 aqui, Private Protected, Protected Internal, são apenas combinações. Então, vocês podem considerar que essas combinações é realmente a combinação dos 2 modificadores de acesso que eu vou explicar individualmente cada um. Então, o Public, eu vou explicar primeiro os 2 que estão aqui nas extremidades, certo? Que são os mais fáceis de vocês entenderem. Basicamente, o Public, qualquer classe, qualquer propriedade, qualquer método que tiver como Public, a gente consegue acessar de qualquer lugar da nossa solução, certo? Ou seja, vocês sabem que em uma solução, esse cara aqui, ó, curso.net é a minha solução, eu posso ter vários projetos. Eu vou criar mais um aqui de exemplo. Eu tenho um aula 1, que é um projeto, eu vou criar agora aula 2, que é outro projeto, certo? Deixa eu só confirmar aqui, estou colocando na raiz da solution, beleza. Ok, ó, criei um novo projeto chamado aula 2. Agora eu tenho 2 projetos nessa minha solução, ou seja, eu tenho o aula 2. Para eu executar esse cara, basta eu vir aqui em cima e selecionar qual projeto que eu quero rodar. Eu quero rodar agora o aula 2, então ele vai executar a aula 2 que tem esse Hello World, certo? Eu quero rodar o aula 1 mesmo. Seleciono aqui, coloquei para rodar, executou o meu aula 1. Ok. Se eu quiser utilizar alguma classe, algum modelo aqui, alguma classe que está no meu projeto aula 1, lá no meu projeto aula 2, eu consigo. Basta eu adicionar como referência o projeto aula 1. Olha, ele já me dá os projetos que eu posso adicionar como referência, que são todos os projetos que estão aqui nessa solução. Então, nessa solução só tem o projeto aula 1 e aula 2. Então, no aula 2 eu posso adicionar como referência o projeto aula 1. Beleza? Adicionando esse cara como referência, eu já consigo, por exemplo, instanciar um objeto K aqui no meu Program CS do projeto aula 2. Basta eu apenas importar o namespace. Se eu não tivesse referenciado o projeto, aí, meus amigos, eu não conseguiria encontrar o namespace. Ou seja, o aula 2 não conhece quem é aula 1.modelos. Ele não tem referência desse cara. Então, para ele conseguir encontrar a referência, ele já dá aqui uma opção, ó, adicionar referência para o projeto aula 1. Ou seja, ele já faz aquele processo que eu fiz manual de clicar aqui, botão direito, dependências, adicionar a referência, ele já faz automaticamente. Então, vou fazer aqui agora da forma automática. Então, ele já adicionou para mim aquela referência aqui, ó. Se eu chegar e for olhar, já está marcado aqui, ó, a referência. Então, quando uma classe, quando uma propriedade, quando um método estiverem como public, você consegue acessar essa classe, esse método e essa propriedade de qualquer lugar, de qualquer outra classe, de qualquer outro projeto, em qualquer parte do código, ou seja, em qualquer lugar mesmo, contanto que você esteja referenciando os projetos e os projetos estejam naquela sua solução, beleza? Independente do pacote que ele está, independente do projeto, você vai conseguir acessar aquela classe porque ela é pública, ou seja, ela é pública para todo mundo conseguir utilizar, todo mundo que tem a referência desse pacote, desse projeto, ok? Então, o public é basicamente isso. Olha só, e se esse meu método aqui, falar, fosse privado, olha só, opa, selecionei o cara errado, private. Se o meu método falar da classe pessoa for privado, quer dizer que eu só consigo visualizar esse modificador de acesso de dentro daquela própria classe, beleza? Ou seja, eu não consigo mais utilizar esse método falar fora dessa classe. E a gente está utilizando esse método falar fora dessa classe. A gente está utilizando aqui no program.cs, por exemplo.
Ou seja, eu instanciei a pessoa, coloquei ela para falar. Ó, estou falando, que é o nosso exemplo que a gente fez na aula anterior. Então, vejam que um método falar agora não consegue mais ser acessado. Ou seja, mesmo eu estando no mesmo projeto, importando o namespace, instanciando aquela classe, criando um objeto, o método falar a gente definiu que ele é privado. Então, ele não tem mais visibilidade, ele não tem mais nível de acesso para ser utilizado em locais fora dessa classe aqui, beleza? Mas se eu tiver um outro método, falar2, esse método falar2 chamar o meu método falar, aí é outra história. Eu já estou criando, eu já estou acessando esse método falar de dentro da própria classe. Então aqui eu consigo chamar porque eu estou dentro da própria classe. Então basicamente, quando você define como private, apenas a classe consegue acessar, seja um método ou seja uma propriedade. Ó, vou colocar private era char, meu Deus, deixa eu ver aqui, acho que era char. Olha, ele já está dando erro aqui no sexo também, porque o sexo agora é privado, ele não tem mais visibilidade para acessar lá da classe program. Então, voltar para public aqui, vocês vão ver que vai sumir o erro do sexo. E se eu voltar, vou deixar como falar2 para ficar de exemplo mesmo. Ó, agora eu não consigo mais falar, mas eu consigo falar2. O falar2 eu defini como público. Creio eu. Vamos ver aqui. Ó, tá privado ainda. Então, public. Foi um erro meu aqui mesmo. Eu quero que esse falar2 seja público. E esse falar2 ele chama o meu método que é privado, que é falar. Ou seja, lá fora da classe eu não tenho acesso ao falar, mas eu tenho acesso ao falar2. E o falar2 tem acesso ao falar. Então, basicamente, essa explicação do public e do private são as duas extremidades que a gente tem. Então, agora fica mais fácil de entender o internal e o protected, que são os intermediários ali. O internal a gente vai colocar quando a gente quiser que as classes, métodos e objetos sejam apenas visíveis naquele pacote, ou seja, naquele namespace. Então, se eu tenho uma classe pessoa e essa classe pessoa ela for interna, olha só, internal class pessoa, beleza? Essa classe pessoa ela só vai conseguir ser visualizada internamente aqui dentro do meu projeto, dentro do meu assembly, dentro do meu pacote. Ó, como por exemplo aqui, ele tem um checkzinho aqui, ó, na classe derivada e classe não derivada do mesmo assembly. Ou seja, quando for interno, eu consigo acessar ele de classes que estão ali dentro do meu mesmo assembly, ou seja, do meu mesmo pacote global. Ou seja, o meu pacote global aqui é aula 1, certo? Eu não tenho namespace aqui nesse program, mas por baixo dos panos ele tem. Implicitamente, o namespace desse program é o aula 1. Então, tudo que tiver dentro de aula 1, eu vou conseguir acessar, beleza? Então, interno é basicamente isso mesmo. Dificilmente a gente encontra um cenário para utilizar esse cara, mas vocês veem que é possível fazer esse tipo de bloqueio, né, de nível de acesso para os nossos pacotes, para os nossos namespaces que vão conter as nossas classes. Já o nosso modificador de acesso protected, a gente vai basicamente restringir a apenas classes que são derivadas conseguirem acessar. A gente vai chegar nessa parte de derivação de classes mais para frente. Então, quando for protected, por exemplo, apenas as classes que estiverem herdando essa nossa classe, deixa eu colocar aqui uma propriedade com protected. Ó, se eu tivesse aqui, eu tenho classe pessoa, eu teria uma classe funcionário, por exemplo. Deixa eu criar funcionário. Funcionário é uma pessoa, só que ela é uma classe diferente. Ou seja, ela tem
Um funcionário tem coisas que uma pessoa não tem, mas o funcionário é uma pessoa. Então, deixa eu fazer um exemplo rápido aqui. Então, um funcionário é basicamente isso. A gente só conseguiria acessar coisas protegidas se a gente estivesse herdando de uma classe pessoa. Isso aqui a gente chama de herança, vai ter uma aula só para isso, onde eu vou mostrar vários exemplos. Mas seria basicamente isso. O Protected, vamos voltar lá para o site da Microsoft, seria basicamente isso mesmo. Classes derivadas, pode ser de assembly diferente e também do mesmo assembly. Então, a gente passou aqui pelos 4 principais tipos. Os outros 2 aqui são basicamente as junções. A gente não precisa nem chegar neles porque é muito difícil a gente usar internal e protected. Então, falar sobre esses caras aqui agora, no momento, não é importante para a gente. A gente só precisa entender basicamente os extremos aqui, public e private, que é o que a gente mais vai utilizar no nosso curso e também nos projetos aí da vida real. Então, pessoal, eu creio que essa aula é isso. A gente vai falar nas próximas aulas sobre herança, polimorfismo, encapsulamento, métodos construtores, tudo relacionado à orientação a objetos a gente vai falar aqui, porque isso é informação básica. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funcionam aqui os nossos pacotes, os nossos namespaces e também essa parte de modificadores de acesso, né? Public, Private, Internal e Protected. Mais para frente a gente vai ter mais exemplos mais complexos sobre cada um deles, mas basicamente agora o que vocês precisam saber é a base e essa base aqui eu creio que vocês já tiveram com essa aula, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.